Eu queria fazer um comparativo em duas histórias que aconteceu envolvendo água, né? Nós víamos um passeio em família. O Leandro tinha na época acho que 1 ano de idade, menos de 2 anos de idade com certeza. Eu tinha uma perua Kombi e nós lotamos a Kombi com a família e fomos passear na represa. E nós estávamos andando, vendo lugares bonitos, até que já estava chegando o finalzinho da tarde e o irmão da Regiane ficou, nossa, é um molequinho ainda, né? Nós fizemos esse passeio todo e nós não vamos nadar, nós não vamos entrar na água, só vimos água em volta de tudo isso. E aí eu falei, poxa, vamos arrumar um lugar. Aí eu dei uma volta, tinha um lugar alto, parei a perua embaixo de uma árvore, entramos na água, eu e meu cunhado mais velho, com a responsabilidade de mais velhos, pensamos na segurança do local. Então o que nós fizemos? Nós entramos na água e fomos andando até onde a gente sabia que a água dava no máximo na cintura ali, né? Aí nós fomos andando, chegou lá no fim, nós vimos que andamos tipo uns 10 metros, aí comecei a sentir uma água fria no pé. Aí meu cunhado falou, aqui deve ser fundo. Então nós pegamos umas madeiras, pedaço de galhos de árvore, fincamos lá. Anda lá para o outro lado. Fizemos a mesma coisa. Marcamos a área. E falamos, olha, então daqui a gente não passa, porque a gente sabe que é fundo. Nós nem vimos a profundidade que era, mas imaginávamos que era. Detalhe, eu sou um péssimo nadador. Péssimo, mas péssimo mesmo, né? Eu sou parecido com peixe, só fico no fundo. Só saio se alguém tirar. E aconteceu nesse dia. Entramos na água, brincando, ninguém estava preparado para isso, portanto eu estava de calça jeans, o que forma um peso maior, né? E estou lá, brincando na água do meu jeito lá. Tinha uma latinha de refrigerante na água e eu pensei, eu vou assustar meu cunhado. Minha ideia era pegar a latinha de refrigerante e jogar perto dele, a água ia espirrar, ele ia tomar um susto. Aí eu fui, do jeito que eu sei nadar, né? Batendo que nem cachorrinho ali, e cheguei até nessa latinha. Quando eu peguei a latinha, ideia, ficar de pé para mim ter apoio. Quando eu fui tentar ficar de pé, eu senti água gelada embaixo. Acabou, sumiu, já nem sei onde foi parar a latinha, porque eu só pensava, nossa, eu estou no lugar fundo. Olhei para o lado, aquele pedaço de madeira que a gente tinha demarcado o local, estava uns 2 metros, 3 metros para trás. Na minha cabeça só veio uma ideia, eu estou na parte funda. E quem colocava na minha cabeça que eu poderia descer um pouco mais para saber a profundidade? Não, eu só não queria aquela água gelada no meu pé. Então eu comecei a tentar do meu jeito de nadador, sair fora daquilo. E quanto mais eu me esforçava, mais eu afundava. Aí eu afundei uma vez. Não, eu não vou morrer assim. Cabeça para fora da água. Aí já mais cansado, fiquei menos tempo ainda. Dali a pouco afundei de novo, consegui sair. Quando eu pus a cabeça para fora, veio aquela ideia que um ditado popular, né, que fala que quando você afunda a 3ª vez, você não volta mais. E eu fiz jus ao ditado. Acreditei e falei, pronto, já que tem isso, eu já vou afundar a 3ª vez. Olhei para o alto do morro assim, a Regiane estava trocando a fralda do Leandro. Aí eu pensei assim, poxa, nunca pensei que fosse a última vez que eu viria minha família. Desculpe, mas é uma lembrança triste, porque eu desisti de tudo naquele momento. E desisti mesmo. Soltei meu corpo e deixei afundar. Senti uma mão tocando no meu braço. Aí veio outra ideia aqui, de todo péssimo nadador, né? Se alguém vier te salvar, deixa essa pessoa fazer tudo. Aí eu soltei meu corpo e falei, faz o que quiser comigo. E era o meu cunhado mais velho, mano. Ele pegou no meu braço. Quando minha cabeça saiu fora da água, ele falou assim, fica em pé. Aí dá pé. A água estava no meu peito. Eu ia morrendo afogado com água no peito. Mas meu cunhado teve naquele dia a inteligência
de pensar assim. Porque o meu outro cunhado, o garoto, falou assim, nossa, olha o jeito que o Luiz está brincando. E ele estava longe, ele falou assim, não, espera aí, ele não sabe nadar. Quem não sabe nadar não brinca desse jeito não. E por causa desse pensamento, ele veio nadando do outro lado que ele estava e me tirou daquela situação. Graças a Deus que ele pensou assim. Passaram-se talvez mais, bom, na verdade poucos meses pela minha lembrança, porque isso aconteceu há uns 32 anos, 31 anos atrás, e agora o mês que vem a gente faz 30 anos de conversão. E naquele dia, bom, primeiro, nesse período, antes da minha conversão, começou a aparecer alguns amigos e me convidando para ir para uma reunião que falava sobre a Bíblia. Mas eu era aqueles católicos fervorosos, aqueles caras que fazia jus à regra. Eu não podia ir contra os ensinamentos que eu tive desde a minha vida inteira. Então eu sempre recusava. Mas tinha uma certa curiosidade, porque eu comecei a ler a Bíblia. Pelo fato deles me convidarem para estar participando dessas reuniões, eu falava, por que alguém se reúne para ler a Bíblia? E em casa eu comecei a ler a Bíblia, sabe? E conversava com a Regiane e nós começamos a descobrir coisas na simples leitura diária de casa que não estavam batendo com as crenças que eu tive desde pequeno. Aí eu ia lá para a igreja, né, e questionava os padres, falava, nossa, mas está dizendo na Bíblia isso, a gente faz assim, por que isso? Enfim, sem querer denegrir nada, nem citar nada que vai menosprezar alguma religião, mas eu passei por essa situação. Chegou num ponto que os padres falaram para mim assim, e eu era daqueles bem amigo do padre mesmo, né? Ele falou assim, olha, essas ideias suas aí é melhor você parar com isso, melhor você, né? Que você só vai arrumar problemas, enfim. Aí foi quando eu aceitei o convite dessas pessoas que estavam me convidando. Eu falei, deixa eu ver o que eles estão falando. E lá eles vieram, começaram a ler a Bíblia comigo, começaram a me mostrar que eu estava precisando ser salvo de uma situação que eu vivia, que era um castigo constante do pecado que vivia em mim. Era o meu passado que estava sendo manifestado na situação de pecado. Eu vou falar de 3 pontos da nossa salvação. Um deles é essa, salvação no passado, que é a salvação do castigo do pecado, a salvação no presente, que é a salvação da prática do pecado, e a salvação no futuro, que é a salvação da presença do pecado. Nós não teremos mais pecado entre nós. E nesses estudos que eles foram me dando, foram mostrando a Bíblia, e chegou num ponto que eu falei assim, velho, você está perdido, você vai para o inferno, não tem jeito. E eu olhei e falei, mas espera aí, é mesmo? É, está escrito aqui. Eu falei, não, espera aí. Aí eles mostraram até essa passagem, né? Fala assim, mas espera aí, Cristo morreu pelos ímpios. E eu sou o ímpio? Tem alguma coisa que não está batendo aí. Aí eu fui ver o que quer dizer ímpio. Eu falei, espera aí, é aquele que está em oposição à palavra de Deus. É aquele que está contra o que Deus está falando. É aquele que não faz reverência a Deus como ele merece. É aquele que se recusa a adorar a Deus da forma que Deus merece. Eu era um ímpio. Falei, está errado isso. Eu preciso dar um jeito nisso. O ímpio é alguém que está em pecado e não consegue sair sozinho dessa situação. Graças ao bom Deus, essas pessoas estavam lá comigo e me ofereceram uma alternativa. Falaram assim, olha, Deus tem um plano de salvação. Primeiro você crê, você arrepende dos seus pecados, você confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e você é batizado. Falei, como que é esse batismo? Porque eu já fui batizado. Não, você não foi. Porque, tem que enfiar você dentro da água. Eu falei, mas espera, esse negócio de água de novo? Eu já passei por uma experiência ruim dessas aí. E agora, né? Não, mas a ideia agora não é de... É a ideia de morrer mesmo. Agora você vai morrer de verdade mesmo. Todo esse velho homem, esse passado seu, vai por água abaixo agora mesmo. E eu fui
Chegou num ponto que eu aprendi disso, entendi e falei, opa, eu preciso fazer alguma coisa para fazer parte do reino de Deus. E aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Estava uma noite fria, mais fria, numa piscina mais fria ainda. Tinha que ter água fria na história. E eu fui afundado naquela piscina. Quando eu saí dali, eu já era um novo homem. Só que eu não sabia disso ainda, né? Aí eu dei uma olhada para o lado e, espera aí, cadê a diferença? E eu não vi nada diferente. Estavam lá as mesmas pessoas que estavam antes de eu entrar na água, estavam lá. As paredes eram da mesma coisa, a pessoa era da mesma coisa, continuava chovendo. Aí as pessoas que estavam lá, todas alegres, felizes, me abraçando, e que Deus te abençoe, conta com nós, e outros cantando, né? Ó, que belos hinos. Eu falei, cadê a diferença? A diferença estava, eu fui ver isso anos depois, na presença de Deus. Eu tinha entrado nessa situação de vida no presente. Eu estava salvo do castigo do pecado. E agora eu passei a precisar daquelas pessoas para que me ajudassem a me salvar da prática constante do pecado, porque nós continuamos a pecar todos os dias. Nós não estamos livres disso. Deus não prometeu que estaríamos livres. Nós vivemos ainda em pecado. E nessa condição desse mundo que nos oferece pecado. É o que nós temos. Sozinho de novo, eu entendi que eu não conseguia continuar mais. Eu precisava daquelas pessoas e de outras pessoas. Eu tinha também, junto comigo, já foi falado aqui na aula, foi falado agora durante uns cânticos, a responsabilidade de ajudar outras pessoas a entenderem o que eu estava entendendo. O evangelismo entrava na minha vida como uma necessidade agora, como uma obrigação, se eu fosse obediente a Deus. Eu aceitei a ideia que está um pouco à frente aí, Romanos 8, a partir do versículo 35 até o 39, é a nossa condição de que vivemos agora, nesta era presente, aqueles que já foram salvos do castigo do pecado. Romanos 8, a partir do versículo 35, quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor a ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós continuamos, a pecar, e nós precisamos de ajuda. A igreja entra na nossa história a partir daí com essa função. É muito bom quando... Bom, eu sou uma pessoa que eu gosto de visitas, tanto de visitar quanto de ser visitado. A Regiane também gosta disso. Então, é uma satisfação quando alguém chega em casa e já aconteceu conosco situações que a pessoa... Eu vou contar uma história. Teve um irmão nosso que ele está até afastado agora. Eu sou contador de histórias, viu? E ele está afastado da fé. Um dia ele chegou lá em casa, um jovem que nós participamos do grupo de jovens, eu e a Regiane, a gente apoia o Leandro lá com o grupo de jovens lá em Mauá, o Leandro e a Tati. E nós já não somos jovens há muito tempo. Já deu para perceber, né? Mas... E
E chegar um dos jovens em casa para nos visitar é mais estranho ainda, normalmente vai os mais velhos, né? Só que ele chegou, sentou no sofá, oi pessoal, como é que tá? Tudo bem? Beleza? Sentou lá e ficou. Falei, e aí, tudo bem? Tudo bem. Aconteceu alguma coisa? Não, eu estava passando na frente, deu vontade de entrar, ficar um pouquinho, conversar com vocês e sentou lá. E ficou. Eu falei, nós vamos comer agora. Ele levantou, pegou o prato dele, foi lá na panela, pôs a comida dele e ficou lá umas horas com a gente. Logo depois chegou o Leandro e a Tati, enfim, aí virou uma festa lá e deu uma alegria de saber que, poxa, espera aí, você não tem onde ir, você está passando e tal, lembrou, vamos ficar aqui. Então, a igreja tem esse papel, sabe? Nós nos chamamos de irmãos, mas nos tratamos como irmãos. Nós somos evangelizadores um dos outros. Nós precisamos estar juntos, unidos uns com os outros, para que um apoie os outros, o outro, ou no mínimo, apenas esteja do lado. Né? Quando eu estava estudando a Bíblia, lendo a Bíblia, teve uma época que eu já era convertido, teve uma época que eu passei por uma dificuldade muito grande e a minha fé ficou muito abalada e eu pensava não tinha vontade de ir nos cultos, de participar das reuniões da igreja, de estar envolvido com os irmãos. Tem um irmão que ele chegava lá na minha casa, sentava lá na mesa, olhava para mim e falava assim, e aí, tchê? Era a frase dele, e ele nem gaúcho é. Aí ele falava assim, e aí, tchê? E eu não queria falar, eu estava revoltado. Aí ele ficou lá. 15 minutos depois ele, e aí, tchê? E ficou lá mais uns 10 minutos, levantou, pegou as coisas dele e foi embora. Passou uns 2, 3 dias, estava ele de novo lá, e aí, tchê? Tantas outras pessoas foram nessa época tentar me ajudar, de uma forma ou de outra, mas o que fez diferença foi esse aí, porque ele não falou nada, ele foi lá e simplesmente ele esteve sentado comigo durante aquele tempo que eu estava chateado, ele ficou chateado comigo, ele estava sentindo a minha chateação. Toda vez que eu vejo ele passar na rua lá, é vizinho ainda nosso, eu quero lá falar com ele, dar um abraço, porque fez uma diferença muito grande na minha vida, pelo simples fato dele ser um cristão igual a mim, pelo simples fato dele sentir a minha dor. No futuro, nós temos prometida a salvação pelo próprio Jesus Cristo, uma vida na eternidade. E como vai ser essa vida? Nós não sabemos, nenhum de nós morreu ainda, nós não fomos lá, ninguém de lá voltou. Deve ser muito bom, né? Porque ninguém volta. Agora, a gente tem certeza de uma coisa. Lá sim, estaremos livres do pecado. Salvos pela terceira vez por Cristo Jesus da presença do pecado dessas vezes. Nós não teremos mais que se preocupar se eu vou fazer uma coisa errada ou se eu fiz. Nós não precisamos mais tomar a ceia do Senhor para ter a memória dele e lembrar do sacrifício dele, porque ele vai estar lá na nossa frente, a gente vai estar vendo ele passando na rua, né, com o carro dele, carrão, né? Não sei, eu faço uma ideia do céu, você talvez faça outra, mas as coisas que eu gosto, vai ter tudo lá no céu. As coisas que você gosta também. Então vai ser muito legal, vai ter muita coisa boa lá. Mas essa passagem que o Leandro disse, ela fala dos ímpios, Mateus, Romanos 5. Ela fala, a partir do versículo 6 até o 11. Mas ela fala dos ímpios. Mas a partir do versículo 9, ela está falando também, como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Ou seja, seremos, já é futuro, estamos falando do que, da vida eterna mesmo, dá com Deus, já é quando estivermos com Ele. E nós seremos salvos da ira de Deus. Falou, espera, que ira é essa que estamos falando aqui? Da ira de Deus contra o pecado no dia do juízo final. Então Deus, pela essa repugnância que ele tem do pecado, ele irá nos defender e falar assim,
esse aí é meu. Esses dias lá no serviço eu estava conversando com um pessoal lá e eu falei assim, você acha que vai ser como lá? Você morreu, chegou lá na fila do céu, né? Aí tá aquela filona. Aí Deus vai chegar, dá uma olhada, Jesus, né, que conhece nós, vai dar uma olhada pela porta assim e fala assim, esse aí eu conheço, vem aqui. Pô, você também, pode entrar aqui. Os outros ele não vai nem ver. Nós temos que ser esses que ele vê. Isso nos leva à cruz do Calvário. É interessante quando você lembra do Calvário, Jesus foi crucificado. Antes disso teve lá aquele julgamento, a via sacra. O povo teve que escolher, quer dizer, foi dada a opção do povo de escolher entre Jesus e Barrabás. Um dos dois ficaria livre naquela hora e o povo escolheu Barrabás. Naquele momento, Barrabás estava na prisão por causa dos crimes que ele cometeu. Naquela prisão, tinha mais outros criminosos. Conhecemos 2 deles. Esses 2 foram pregados na cruz junto com Jesus. A cruz de Jesus colocada no centro, de cada lado, um desses criminosos. Esses caras estavam lá na prisão junto com Barrabás. E quando eles ouviram lá o povo gritando, olha, solta aí um criminoso, né? Aí Pilatos falou, mas você quer que solta um dos criminosos? Talvez esses caras ficaram lá, escolhe eu, né? Porque aí falou, então, aí o povo mesmo escolheu, né? Barrabás, quer dizer, as esperanças dele foi por água abaixo. Mas esses 2 homens, lá na cruz, a pequena passagem que tem lá em Mateus, nos evangelhos, contando sobre a crucificação, mostra que eles conheciam Jesus já. Eles já tinham ouvido falar dele, mas eles não quiseram segui-lo. Talvez, isso é a minha imaginação, um deles tenha seguido Jesus algum momento ali, ou estava presente lá na multiplicação dos pães, né? Pegando uma carinha, já que é criminoso, tem comida de graça, eu estou nessa aí. Talvez ele estivesse lá, porque ele teve um carinho especial com Jesus Cristo naquele momento. Mas o interessante é que além do povo estar ali contra Jesus, um dos criminosos desafia Jesus. Fala assim, espera aí, você não é o filho de Deus? Por que você não salva você mesmo? E o outro se dói. Falou, rapaz, se liga, rapaz. A gente pode... temos motivo para estar aqui. Nós cometemos crime. Nós temos razão para ser crucificado. Agora ele não, meu. Ele é o filho de Deus, rapaz. Ele é o Cristo. Então esse cara possivelmente conhecia bem Jesus, mais a fundo. E Jesus fala para esse cara, olha... Até hoje, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Nós vemos Jesus evangelizando até naquele momento. Era o próprio Jesus que estava ali, por isso ele podia fazer isso. Olha, amigão, a partir de hoje você está salvo. Tá? O outro perdeu todas as possibilidades dele pelo simples motivo, porque as 3 cruzes tinham um significado. A cruz do centro, a cruz da salvação. A cruz do próprio Jesus, que estava lá por causa de cada um de nós, para nos dar essa possibilidade da gente estar aqui hoje, para dar essa possibilidade de eu ter descido a serra com a minha família, com os jovens lá da igreja, os nossos irmãos, para vir aqui, para falar para vocês a respeito de coisas que vocês ouvem todo dia, mas também para animar vocês que pessoas estão por aí nesse bairro, nessa cidade e ainda não conhecem Jesus. Outras pessoas estão andando por aí e pensam que conhecem Jesus, mas também não conhecem. Estão perdidos em alguma religião ou em alguma crença adversa, ou ele está... sei lá, acredita em vários deuses, ou em horóscopo, ou em, predestinação. Cada um tem sua crença própria, mas são pessoas que pensam que conhecem, mas não conhecem. Mas existem pessoas que já foram escolhidas por Deus, escolhidas pelo próprio Jesus, que estão esperando apenas um convite. Nosso irmão falou
da Escola da Bíblia e a distribuição de convites e 120 pessoas interessadas em saber da Escola da Bíblia. Eu tenho ouvido falar muitos relatos sobre a Escola da Bíblia nos lugares que a gente vai, e o que fala é assim: você coloca 120 pessoas aqui dentro, 99% delas são pessoas que vêm de alguma denominação e ele está querendo um diploma, ele vem com o interesse dele. Temos que dar graças a Deus que ele veio, porque ele vai ter a oportunidade de acontecer com ele a mesma coisa que aconteceu comigo e com cada um de vocês, de alguém mostrar na palavra de Deus que ele tem uma chance, mostrar para ele que ele pode avaliar a vida dele, a religião dele ou a situação em que ele vive com a palavra de Deus, e nessa avaliação ele pode ser salvo, ele pode acreditar, descobrir e acreditar que ele não conhece Jesus ainda, ele apenas pensa, e ele se tornar um servo do Senhor. Os dois ladrões, os dois criminosos que estavam com Jesus na cruz, tiveram as mesmas oportunidades. Não teve diferença um do outro. Os dois poderiam ter sido salvos naquele dia, mas um rejeitou. Esse é o significado da segunda cruz. A cruz da rejeição. A cruz daquele que não quer saber de Jesus, aquele que não quer nem ouvir falar que Jesus existe, ou aquele que você se aproxima e ele te ignora porque você é um cristão. Mas existe a cruz da aceitação. Aquele que fala: opa, estava esperando por isso. O evangelismo é necessário. Nós estivemos há 10 anos atrás na cidade de Cuiabá, no Mato Grosso, para uma campanha evangelística. Eu nem sabia o que era isso, mas nós começamos a preparar um grupo para essa campanha. Eu entrei no grupo convidado para ser tipo o tesoureiro do grupo. Nós íamos arrecadar fundos durante um ano para essa viagem e ficaríamos 10 dias lá em Cuiabá. Precisávamos arrecadar fundos e esse dinheiro ia ficar onde? Então precisava de alguém para guardar. Então, olha, eu congregava na época lá em Itaquera, você vem ajudar nós. E nós começamos a participar então das reuniões de preparação para o evangelismo. E ajudava, a maior parte eram jovens, né? Então a gente ajudava eles. Não deu outra, né? No decorrer desses meses, quando foi um dia, fomos desafiados, falou: por que vocês não vão? Falou: porque não tem dinheiro. Aí apareceu alguém lá e falou: não, agora vocês têm o dinheiro, por que vocês não vão agora? Falou: agora é só pedir férias, né? E fomos para lá. Mas o interessante disso é que nós chegamos naquela cidade. Eu não sabia exatamente o que ia encontrar pela frente, porque o plano era: nós dividimos em 3 grupos, o nosso grupo em 3 grupos. Um grupo saiu de casa em casa nos bairros que a igreja, nossos irmãos lá escolheram, e a gente saía distribuindo convites para as aulas da Escola da Bíblia. Um outro grupo lidou com as crianças e iam para preparar aulas infantis, né? Todo dia à tarde tinha escola bíblica de férias e esse grupo dava as aulas bíblicas lá, né? E um terceiro grupo era da administração, né? Então vamos ver as necessidades que todo mundo tem aí, saía com carro alegórico na rua, carro de som, né? Falando e tal, enfim. Eu fiquei nesse grupo de distribuir convites. Eu vi umas coisas muito interessantes, mas uma delas foi que nós estávamos numa rua e tinha um camarada chegando, umas 15 casas para frente da casa que nós estávamos aqui. E ele ia entrar na casa dele, ele com umas sacolinhas de supermercado, ele entrou e voltou e ficou lá no portão, esperando. Nós falamos, e nós fomos de casa em casa até chegar lá na casa dele. Aí quando chegou na vez dele, falou assim: mas o senhor está no portão aí, né? Já faz tempo, né? Quer ajuda com a sacolinha? Aí ele falou assim: não, eu estava esperando vocês. Quando eu vi vocês lá no começo da rua, eu pensei: eles devem estar trazendo coisa boa.
alguma mensagem boa, senão eles não estavam chamando de casa em casa. Eu quero saber o que eles têm para falar. E ele não quis nem entrar para levar a sacolinha dele, com medo da gente passar e não passar. Então, existem pessoas querendo saber de Jesus. E existem pessoas ansiosas pela mensagem do Evangelho. E essa é a nossa função. Eu quero dar os parabéns para vocês pelo trabalho que está sendo feito aqui, pela Escola da Bíblia que acontece aqui, pelo evangelismo. Eu tive aqui em São Vicente algumas vezes já, mas para pregação mesmo, eu vim uma vez, muitos anos atrás, no outro prédio, tinha, acho que, sei lá, menos de um terço desse número, dessas pessoas que estão aqui. Que Deus abençoe a todos, que Deus nos abençoe e nos fortaleça a estarmos juntos na eternidade, juntos com Jesus. Amém.